ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Olha para quem está do seu lado e diz: você não está sozinho. Olha para quem está do outro, fala, olha quem está do outro lado e diz assim: o Senhor caminha contigo. O livro de Josué é um dos livros de um homem, um grande conquistador. Podemos dizer que Josué foi levantado em um momento certo para adentrar Canaã e tomar posse de todas as cidades dos cananeus. Durante 40 anos, Moisés caminha pelo deserto com o povo. E Deus havia falado a Moisés que toda a geração que saiu do Egito não entraria na Canaã nova. Eu fico imaginando, esperando até a última pessoa morrer para Deus falar: agora passa. E que por que não dizer que essa última pessoa seria Moisés? O livro que antecede fala sobre a morte de Moisés e logo depois a sucessão de Josué. Mas o mais interessante de tudo é que quando nós olhamos para essa narrativa do livro de Josué, e o primeiro capítulo, nós encontramos um homem que durante toda a sua vida esteve em campo de batalha. O cenário bíblico mostra um homem em luta e sempre na retaguarda de Moisés. Esse homem era Josué. Ele vai aparecer no Êxodo capítulo 17, se tornando o grande general de Moisés. Lutou batalhas tremendas, tinha uma experiência, e por caminhar lá, Moisés adquiriu uma experiência de poder administrar e conduzir o povo adiante. Mas parece que aquele dia foi diferente. O escritor é ele, e ele resolve dizer que o próprio Deus está tratando com ele naquele dia. Deus fala: ser forte, ser corajoso. A terra que eu prometi a Moisés e aos antepassados, eu darei suas mãos. Eu irei contigo e não te desampararei. Aonde a planta do teu pé pisar, eu te dou por herança. Deus começa a tratar com Josué porque todos estão aguardando Josué avançar. A resposta é: Josué, atravessa, entra na terra. Esse é o momento que foi estabelecido. Chegou o momento da promessa a se cumprir na vida do povo de Deus. Entra. Mas quando nós olhamos para essa narrativa do texto, nós encontramos um homem cabisbaixo, triste, angustiado. Está dentro da sua tenda, na frente da tenda tem os seus guardas pessoais. Seus conselheiros estão preocupados com ele, os príncipes da tribo estão preocupados com ele. Todos querem saber por que Josué ainda não deu as ordens para avançar. Por que Josué ainda não deu os primeiros passos? Eles já podem sentir o cheiro suave do Jordão se achegando a eles. Depois de 40 anos no deserto, a única coisa que impede é atravessar o Jordão. E o Jordão está na sua cheia. Eles podem ouvir o barulho do Jordão. Eles sentem o ar agradável, o ar fresco. Eles podem olhar à distância e ver o amaranhado de cores misturadas, de frutas, de tantas coisas, árvores. E quando eles olham sobre os seus ombros para trás, eles veem o deserto que eles ficaram 40 anos. Chegou o momento, mas o principal, o general Josué, está triste, está angustiado. E então Deus vem até ele. Eu fico imaginando como Deus é tão poderoso. Eu não sei você, mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus nos caçando. Ele move situações para ir até a nós. Quando nós nos afastamos um pouco dele, ele vai deixando, mas chega uma hora que ele se torna um caçador e ele nos encontra. Num dia desse eu estava vendo o leão aguardando um gnu passar. A leoa estava aguardando e tentando e não conseguia. De repente chegou o leão, o predador, o mais forte da selva, e ele pulou, agarrou o gnu, e ele dizia simplesmente com as suas ações, dizendo: eu mando aqui. Você já viu as baleias orcas brancas, como elas caçam em bando? Como elas provocam as ondas para
atingir os icebergs menores, onde estão os leões marinhos, onde estão as focas. Elas têm uma inteligência que elas começam a rodear, elas são predadoras, e elas vão até o último estágio, até conseguir fazer com que a foca ou o leão marinho que está em cima do iceberg volte para a água, para que elas possam pegar. Predadores que ficam à espreita na escuridão. Entre uma floresta à noite e seja surpreendido por um predador, seja surpreendido pela matilha de lobos. Você vai ouvir o uivado deles à distância, e de repente, quando você menos esperar, ele está ali pertinho de você, e eles te cercam até alcançar o objetivo. São os predadores. De todos esses grandes predadores que eu estou citando, e poderia citar muitos, muito mais, não tem um maior do que o nosso Deus. Ele vai pelas vielas, pelas ruas, entra dentro das comunidades, entra em lugares chiques e lugares humildes. Ele move situações para nos alcançar. No Gênesis ele grita: Adão, aonde tu estás? Adão, aonde tu estás? Ele está procurando Adão. E se continuarmos, vamos encontrar ele. Moisés pensou que havia se afastado de Deus, e 40 anos depois, sobre o alto monte, ele olha sobre os seus ombros e ele vê Deus falando com ele. Jacó sai da sua parentela, e quando está no deserto, ele pensa que está sozinho. De repente ele tem a visão de uma escada que sobe e desce, e lá no topo da escada, quem está lá é Deus, caçando Jacó. Deus sempre vai em busca de pessoas que estão passando por algo, como um caçador. Ele nos leva a situações, porque nós nos afastamos dele, nós deixamos ele, e ele move situações, e são situações que parece que nós nos afastamos mais, e quando nós olhamos, ele está ali, e ele dizendo: eu estou aqui, você é meu, e eu não abro mão de você. São homens e mulheres de Deus, ou pessoas que se desviam do seu caminho, não interessa. Ele buscou Jonas por debaixo da embarcação, lá embaixo, onde ninguém tinha interesse de estar, porque estava todo mundo lutando contra a tempestade, mas está Jonas na parte de baixo, e ele encontrou Jonas ali. Ele sempre está nos procurando, nos alcançando, o maior predador, e ele desceu naquele dia, porque era tempo de cumprir promessa, era tempo de romper com o Jordão, era tempo de alcançar uma promessa de Deus. E o Deus maior, aquele que nos conhece, que mesmo quando nós não sentimos forte, ele diz: você é forte. Ele encontrou Gideão malhando trigo, e Gideão falou: eu sou o menor da minha casa. E Deus falou assim: nada disso, você é escolhido por mim, eu te encontrei para uma promessa de Deus. Eu te encontrei para um processo, Gideão. Eu te encontrei, Gideão. Você pode estar malhando trigo aqui, eu te encontrei. Talvez você esteja pensando que você está levando a sua vida e fazendo os seus próprios caminhos e os seus próprios escolhas e desafios, mas em algum momento, quando você se deparar, você vai ver ele sobre os seus ombros, e ele vai estar ali, ele vai dizer: fugiu de mim até hoje, por quê? Pensou que eu ia te deixar? Essa porta quem fechou fui eu, essa enfermidade que colocou fui eu. Vai nos Salmos, encontre o salmista dizendo: eu, o Senhor, que vos lancei no deserto e mandei todas as pestes e todas as tribulações e lutas sobre vós. Deus é o mesmo Deus que nos lança e nos prova. Ele envia situações, e para quê, pastor? Para nos destruir? Não, para nós sermos provados e forjados no fogo. Deus está nos forjando para um ciclo novo, para um projeto novo, para uma história nova. Eu não sei o quanto tempo você está lutando contra Deus, ou quanto tempo você está fugindo de Deus, mas tenha certeza que Ele está no teu encalço, Ele não abre mão. Ele encontrou Saulo a caminho de Damasco, colocou ele no chão de cima do seu cavalo. Quando Saulo caiu e olhou e falou, e o Senhor dos céus gritou: ei Saulo, por que me persegues? E Saulo, deitado no chão, já sem visão nenhuma, olha para o céu e diz: quem és tu? Fala, quem és tu?
Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Duro é recalcitrar contra os agrilhões. Por que você está me caçando? O caçador ainda sou eu. Quem manda em tudo ainda sou eu. Estou na direção de tudo, estou no controle de tudo. Você pode pensar que durante o momento em que Nero está matando os cristãos, e vamos lá, mais difícil de Israel, talvez tenha sido o momento mais difícil do povo de Deus. Talvez seja exatamente por isso que Paulo se inclui quando escreve uma das suas cartas dizendo que o Senhor estava breve a buscar a igreja, e ele se inclui que poderia estar no arrebatamento. Porque Paulo começou a vivenciar o momento mais difícil da igreja de Cristo. O momento mais difícil da igreja de Cristo não é esse momento que nós vivemos. O momento mais difícil da igreja de Cristo não foi quando 6 milhões de judeus morreram na Europa. O momento mais difícil que a igreja viveu não foi quando a rainha Esther resolveu lutar contra um decreto que alguém lançou para que matasse os judeus. Não. O momento mais difícil que a igreja viveu foi no primeiro século, quando eles olhavam e abriam o Coliseu de Roma, e pessoas como eu e você, mulheres, crianças, adultos, idosos, eram lançados aos animais. Os leões poderosos, animais grandiosos, que despedaçavam pessoas como nós somente por adorar a Deus. Enquanto dentro do Coliseu as pessoas gritavam alegre do que estava acontecendo, e o povo de Deus estava sendo dizimado, destruído, comido pelos animais, sendo estraçalhado pelos animais, as pessoas de fora ouviam o gemido das pessoas gritando. Você podia ouvir as crianças gritando, as mulheres gritando, os homens gritando. As pessoas vão no Coliseu de Roma hoje como se fosse algo tão importante, mas ali morreu muitos irmãos nossos. O Coliseu foi o palco em que houve uma matança de tantos irmãos, crianças e adultos, porque eles não negaram a fé. E quando muitos pensavam que o Coliseu só tinha feras, Deus estava lá, no meio do Coliseu. Enquanto alguém gritava de dor, a trombeta para receber no céu era maior do que o grito de dor. Os gritos que ecoavam das pessoas que estavam morrendo nas arenas do Coliseu, amando de Nero, as trombetas que recebia o povo de Deus era maior, era mais forte. É por isso que eu e você sempre sabemos que uma luta passa, porque é tudo passageiro, porque um dia nós iremos viver uma eternidade. As dores que eles sentiam eram passageiras, eram minutos. As mortes que aconteciam dentro do Coliseu eram rápidas, mas a vida após o Coliseu era eterna. Olha para quem está do teu lado e fala assim: para de se lamentar. Essa luta vai passar, essa batalha vai passar. A trombeta que te espera é maior. O grito dos céus ainda é maior, e eu posso ouvir ecoando sobre as nossas cabeças aqui nessa noite. Eu estou ouvindo os céus gritando meu nome, gritando o teu nome. O inimigo se levantou, ele tentou, ele fez de tudo, mas Deus me encontrou, Deus te encontrou. E quando Deus encontra, é para cumprir promessa nele, na nossa vida. Quem tem promessa de Deus aqui? Então você não pode morrer. Então os céus estão tocando a trombeta hoje, dizendo: essa mulher e esse homem de Deus não pode morrer. Ele encontra Josué num canto de sua tenda, triste, cabisbaixo. Deus deu uma ordem, atravessa o Jordão, mas ele está ali triste. Ele não sabe que decisão tomar. Ele já mandou amaranhar de pessoas buscar o corpo de Moisés, tentar encontrar Moisés, mas não encontra Moisés. Então Deus vai até a tenda do príncipe chamado Josué, um dos poucos que restou da saída do Egito, cabisbaixo, mão na cabeça, angustiado. E Deus fala para ele: eu estou caminhando contigo, ninguém poderá te resistir, eu não vou te desamparar. Eu não sei qual era a preocupação maior de Josué, se era ele suceder a Moisés, ou se era dar os primeiros passos em direção à terra prometida. Porque você suceder alguém que não fez uma boa administração é muito fácil.
Você suceder alguém que não foi feliz na sua gestão é muito fácil. Você suceder alguém que é fraco é muito fácil. Mas você suceder um grande homem que tinha uma aliança com Deus, que tudo que falava os céus assinava, era difícil. Você suceder um homem que caminhou 40 anos no deserto, cuidando do povo, alimentando o povo, não deixando faltar nada, e bastava ele abrir a boca, os céus se abriam e respondia, era muito difícil. O medo que toma conta de Josué, muitas das vezes por algo novo que vai acontecer na nossa vida também nos toma às vezes. E às vezes nós temos a nossa tenda, que nós nos encontramos lá naquele canto, cabisbaixo, falando com Deus, como é que vai ser, Deus? Me dá uma direção, Senhor. Fala comigo, Senhor. Esse projeto novo, atravessar o Jordão, o que me espera após o Jordão, tem Jericó, que é difícil. As cidades dos cananeus são fortificadas. Deus, o que eu faço? Aí Deus desce do céu e diz, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo e não vou te desamparar. Que a palavra melhor do que essa? Que é uma palavra dos céus melhor do que essa? Assim como Deus foi com o seu pai, com a sua mãe, assim como Deus foi com alguém da sua casa, Deus manda te dizer, Ele está caminhando contigo. Deus caminha conosco. Ele é um caçador, e quando Ele nos encontra, Ele fala assim, eu vou caminhar com você. Ele encontrou Josué na sua tristeza e na sua angústia, e levantou e falou assim, esforça-te. Eu preciso que você se esforce, porque eu preciso que você vá adiante dessa multidão que vai alcançar a terra prometida. E aí nós vemos Josué se fortalecendo, porque Deus tratou com ele. Talvez não seja o psicólogo que vai resolver o que você está passando. Talvez não seja sendo deitado no divã, falando com uma psicóloga, ou um psicólogo, ou um psiquiatra que vai resolver. Talvez seja a melhor coisa quando você se voltar para Deus e falar, Deus, toma a frente da minha vida, Deus. Senhor, me toma pela mão direita e me conduz nesses sonhos e projetos novos, Deus. Eu tentei até aqui e não tenho mais a condição agora é contigo, Deus. Porque quando eu olho para dentro dessa tenda de Josué, eu vejo um homem com uma experiência grandiosa. Eu vejo um homem com um currículo invejável, mas mesmo com tudo que ele tem, ele está indeciso, ele não tem coragem. Sabe por quê? Porque ele é como eu, ele é como você. Precisamos ouvir a voz do céu. Às vezes os conselheiros chegam e dizem, vai dar tudo certo. As pessoas chegam perto e dizem, olha, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Os príncipes talvez tenham chegado a Josué falando, Josué, acalma teu coração, todos nós vamos te dar suporte, nós estamos contigo. E vamos lá, vamos falar um pouco do que foi tratado naquele momento. Josué não era a pessoa mais apropriada para estar à frente da nação de Israel. Josué foi escolhido por Deus. Por quê? Se você busca, o historiador Flávio Joséfo diz que havia muitas pessoas muito bem preparadas e com apoio para assumir e para suceder Moisés. Mas Deus olhou do céu e falou, eu quero Josué. Não, você não entendeu. O que eu estou falando é que Deus apontou para você e falou assim, eu quero você. É você que vai tomar a frente dessa situação. É você que vai vencer essa batalha dentro da sua casa, da sua família. É você que vai ter o privilégio de abrir a porta que a tua família vai entrar. É você que vai ter o privilégio de pisar nessa terra, e essa terra que você vai pisar, Deus dá a tua família por herança. É você que tem o privilégio de avançar e saber que Deus está caminhando contigo. Deus não está caminhando com teu vizinho. Deus faz uma promessa para mim e para você. Essa terra que você vai colocar a planta do teu pé, eu te dou por herança. Ele estava triste como eu e você, que às vezes nos sentimos preocupados em decisões tomar, escolhas tomar. Então a voz suave de Deus entra a tenda dentro e começa a falar, eu irei contigo, eu não vou te desamparar. Sabe o que é ser desamparado? Talvez você já tenha passado por isso. Ser desamparado talvez é quando você começa um grande empreendimento, você começa algo, e você chama amigos, sócios, e você chama as pessoas e forma a grande empresa. E depois da grande empresa que todo mundo começa a enriquecer, o seu diretor executivo enriquece, o seu vendedor enriquece, a sua área administrativa enriquece,
As pessoas que trabalham começam a ganhar bem e a ter uma vida boa, e de repente o mercado financeiro pega a sua empresa, vira ela de cabeça para baixo. O teu diretor executivo, ele rapidamente arranja uma outra empresa, porque ele tem um currículo invejável, e ele é chamado por alguém e ele te abandona. Mas você foi a pessoa e a empresa que fez o nome dele. A sua empresa entrou no livro dos Business como uma empresa que tinha muitas riquezas, e de um dia para o outro virou de cabeça para baixo. E todas aquelas pessoas que não eram ninguém, que você deu suporte, que enriqueceu a direita, a área administrativa enriqueceu, o vendedor enriqueceu, toda a área de gerenciamento, todo mundo recebeu bem, e de repente, quando a tua empresa vira de cabeça para baixo, eles começam a ir. Eles espalham os currículos nas empresas e eles começam a te abandonar. E quando você entra dentro do seu escritório e você olha e não tem ninguém, é só você e um amaranhado de dívidas. E aí você sabe o que é ser desamparado, exatamente dessa maneira. Quando você olha e vê que as pessoas que trabalhou com você, elas não tinham nome jurídico para responder legalmente dentro da sociedade, ou por alguma perda financeira, ou por perdas que teve, mas agora todos eles estão bem instaurados em outras empresas, e você que responde juridicamente pela empresa, você está ali com as dívidas sobre os seus ombros. Isso é ser desamparado. Pessoas que você colocou, amigos falidos que você colocou perto de você, que a empresa levantou. Eu estou falando parte administrativa de empresa. E quando você olha, não tem mais ninguém. Sabe por quê? Porque a empresa jurídica no teu nome, ela faliu. E quando você olha, todo mundo se foi, já está todo mundo empregado nas outras empresas, mas você é o responsável jurídico. E o que fica para você, sabe o que é? São as contas. É saber que você saiu do livro de Business, do centésimo, ou do, não sei, do 40, que você era o mais rico do país, e de repente você não é mais ninguém. E os teus amigos que estavam sempre contigo se afastam de você, e quando você percebe, você entende o que é ser desamparado. Ser desamparado é isso. Quando você cria um filho e você dá o seu melhor para os filhos, você cria com o melhor estudo, você cria com a melhor educação, com os costumes que você aprendeu com seus pais, e de repente, quando eles crescem, você olha para a direita, o filho se foi, a filha se foi, e não estão mais ali. Tudo que você ensinou de família, eles não levaram adiante. Quando você pensava que poderia contar com eles, eles te desampararam, porque arranjou um namorado, arranjou uma namorada, e eles esqueceram do pai e da mãe. Esqueceu quantas vezes você lavou uma roupa para eles irem para a faculdade. Esqueceu quantas vezes você deixou de comer para pagar o lanche deles na faculdade. Eles esqueceram. Isso é ser desamparado. Nesse exato momento que nós estamos aqui, há muitos idosos em casa de idosos, sendo guardados por pessoas que não conhecem, mas são tratados com muito carinho, porque foram pessoas deixadas em ato de vulnerabilidade por causa de um filho que esqueceu do pai, esqueceu da mãe. E ainda que você se esqueça de alguém, o Senhor não vai se esquecer de você. É por isso que a Bíblia diz que Ele não se esquece de nós. Nós fomos marcados por Ele. Deus nos marcou com uma poderosa mão. Parece que quando Ele olha do céu, Ele vê uma pinta vermelha na nossa testa. É por isso que em alguns lugares que você vai, tem pessoas que olham para você estranho. Sabe por quê? Eles não veem você, vê uma unção de Deus sobre a sua vida. As pessoas te invejam, porque tem lugar que você pisa que está vazio, e quando você coloca o pé, começa a encher de gente. Que é isso, pastor? É uma unção que Deus derramou sobre a tua vida, que é onde a planta do teu pé pisa, dá fruto. É por isso que Deus falou: ei Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, não deixei faltar comida, não deixei faltar água, não deixei faltar luta, não deixei faltar nada. Eu serei contigo e eu não vou te desamparar. Entra nessa terra que eu prometi ao meu povo, passa pelo Jordão, toma as cidades dos teus inimigos, eu sou contigo. Por que você entrou aqui hoje com dúvida no seu coração? Por que você entrou aqui hoje cabisbaixo, triste, se vai avançar, se vai conseguir? O inimigo está trabalhando dentro da sua dúvida. Deus vai ter que descer do céu, ir lá na sua casa, naquele quarto onde você ora. Ou talvez aqui hoje ainda Ele sente aí do teu lado e fale no seu ouvido dizendo: está triste porque eu te fiz uma promessa.
E eu não sou homem para que minta. Eu vou cumprir o que eu tratei com você. Dá para você entender que Deus é esse que vai nos caçar nas madrugadas, enquanto nós estamos chorando, angustiados. Ele está lá. Nada que nos movimenta Deus. Quando os nossos joelhos tremem, não tremem os joelhos de Deus. Quando a notícia triste chega para a gente, não mexe com Deus. Ele é imutável. Não há nada nessa terra que vá mover Ele, a não ser a tua adoração. Pode ser um gemido, vai fazer Ele se movimentar no trono da glória dEle. Pode ser um glória dado aí, vai fazer Ele movimentar os céus em favor da tua vida. Pode ser um aleluia, Ele vai visitar a tua casa. Pode ser um glória a Deus, Ele vai entrar dentro da tua casa. E quando você chega lá, a casta de demônios já bateu em retirada. E Deus diz: eu vou fazer tudo novo. Eu gostaria de um dia poder ver numa televisão de 1000 polegadas Deus entrando na tenda de Josué e falando: Josué, tem 2,5 milhões de pessoas lá fora aguardando você dar os primeiros passos em direção ao Jordão. Vai, atravessa o Jordão, manda esse povo se santificar. Por que, Senhor? Manda o povo se santificar. Por que, Senhor? Porque eu vou fazer maravilhas no meio deles. Deus se revelou a Josué e falou assim: eu vou fazer maravilhas. O povo se santificou. Nas entrelinhas não diz o que Deus tratou com ele, mas o povo se santificou, jejuou. E aí a Bíblia diz que Josué diz exatamente como seria a travessia do Jordão. E Josué não falou como seria a travessia do Jordão de boca para fora. Ele falou de uma estratégia que ele recebeu do céu. Deus quer se comunicar comigo e com você. Deus quer nos dar estratégias, mas nós estamos preocupados com as coisas terrenas. O medo tirou o temor a Deus. A gente não consegue, a gente fala com todo mundo das nossas preocupações e não dobramos o nosso joelho, não falamos com Deus. E Deus está esperando você tratar com Ele. Deus está esperando você falar com Ele, para Ele te dar uma estratégia. O maior estrategista dessa terra, Ele quer te dar uma estratégia para você vencer o teu tempo difícil, vencer a tua adversidade, para você transpor com os obstáculos. E lá na frente, prepara, vai ter culto de ações de graça, vai ter hino da vitória. Quem crê nessa palavra, levanta a mão e dá glória para Deus aqui nessa noite. E diz a palavra de Deus que o povo atravessa o Jordão. A arca da aliança com os sacerdotes são os primeiros a pisar nas águas do Jordão. E o Jordão retém as águas. Não houve desvio das águas. As águas pararam como uma grande coluna. Deus move o sobrenatural quando a gente resolve entrar dentro do plano de Deus. O homem se levantou, estufou o peito, deu uma ordem, disse: santificai-vos. Por que, Josué? Porque Deus veio na minha tenda e falou comigo que Ele fará maravilhas no nosso meio. Você é o cabeça da sua casa, você é o homem de oração da tua família, você é a mulher de oração da tua família. Ouve a voz do teu Deus. Ele quer fazer maravilhas dentro da tua casa, na tua família. Tem coisas que Deus quer se revelar a cada um de nós, mas nós estamos com os nossos pensamentos baixos demais. Nos preocupamos com roupa, nos preocupamos com o que falar, nos preocupamos com o que comer, nos preocupamos com tantas coisas, e nós há muito tempo deixamos de nos preocupar em ouvir a voz de Deus. Se eu te fizer uma pergunta aqui hoje, você vai me responder? Eu poderia descer daqui agora e perguntar: você ouviu a voz de Deus hoje? Você ouviu Deus falando contigo ontem? Você no aconchego da sua casa estava sensível quando Deus chegou até você e tratou com você? Ou você não teve tempo, estava perdido, não teve tempo, se perdeu em tantas coisas e talvez você não tenha ouvido a voz de Deus? Deus gosta de se comunicar, de se socializar. Se você tem um problema, Ele tem a solução. Se você tem uma demanda, Ele tem a resposta. Então por quê? Você tem que parar em casa e falar: ei Deus, estou aqui, vem falar comigo, porque eu preciso de uma resposta dos céus. Eu preciso resolver algo. Deus vai descer do céu e vai te dar a resposta. É
esse Deus que falou: vou fazer maravilhas. Entenda, porque quando nós entramos dentro da narrativa do texto e encontramos Josué, Josué já é outra pessoa. Josué começou a viver o milagre de Deus, e viver o milagre de Deus muda você. Você vivenciar o milagre como observador é uma coisa, você fazer parte do milagre é outra. Josué sempre viveu um milagre como observador do que Deus fazia na vida de Moisés, mas agora não. Agora Deus está tratando com ele, e ele é a coluna central de tudo que se move em Israel. Deus está tratando com ele, Deus quer tratar conosco. Tem colunas aqui que por muito tempo se enfraqueceram, mas você não vai sair daqui hoje sem antes Deus jogar uma massa do céu nessa coluna, Deus fortalecer ela. Você vai sair daqui hoje forte, forte, e nada mais vai abater a você. Não vai ter palavra, não vai ter dinheiro que está faltando que vai abater você. Por quê, pastor? Porque o teu Deus é maior do que a tua luta, o teu Deus é maior do que a tua adversidade, o teu Deus é maior daquilo que te afronta, o teu Deus é maior do que aquilo que se levanta contra você e contra a sua casa. O teu sonho, o teu projeto está dentro do trono da glória de Deus, e ninguém pode tocar. Josué já é diferente, já ficou diferente. Quando ele atravessa o Jordão e ele olha e vê à sua esquerda a muralha de águas que se formou, e a Arca da Aliança está passando com os sacerdotes, 2,5 milhões de pessoas passando. Agora ele diz: agora a coisa anda. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus vai te visitar hoje ainda. Não, fala com autoridade: Deus vai te visitar hoje ainda. Se não for umas 3 da manhã, ele vai te jogar da cama. Se ele te jogar da cama, você já cai de joelho, porque quando você cair de joelho, os céus vão se abrir e vai se revelar a você ainda hoje. O capítulo seguinte, Josué já é um homem diferente. Esse homem que Deus encontrou angustiado não é mais o mesmo homem que está nas campinas do Jordão. Olha para quem está do teu lado e diz: quando Deus nos encontra, tudo muda. Deus encontra ele dentro da sua tenda. Ele não está preparado para a guerra, ele está na sua tenda, num canto angustiado. E Deus por 3 vezes no capítulo 1 diz: esforça-te, esforça-te. Só falta Deus falar para ele: coloca a roupa de guerra, esforça-te. Ele está dentro daquela fechada, a sua segurança não deixa ninguém entrar, e Deus entra e fala: esforça-te. Deus fala 3 vezes com ele. Mas nos capítulos seguintes, depois que acontece a travessia do Jordão, ele é outra pessoa. Sabe o que eu e você precisamos viver todos os dias? Um milagre, Silvia. A gente precisa viver milagres, porque nós temos as faculdades mentais nossas são fracas, elas vão embora. Você talvez se parar e lembrar o milagre que Deus fez na sua vida, mas você não consegue mais enxergar ou lembrar dele. Você se esqueceu, o inimigo colocou uma cortina de fumaça, não te permite mais lembrar como foi. Mas Deus fez um milagre tão grande na tua vida, te tirou de onde ninguém poderia te tirar, abriu portas que ninguém poderia abrir, fechou portas contra você que ninguém poderia fechar, fez casamentos que ninguém poderia fazer. Deus fez coisas tremendas, mas você tem tratado as coisas de Deus como se fosse algo normal. Não, aquela porta se abriu, não foi nada. A empresa que Deus me deu, não foi nada, só um negocinho. Você está tratando as coisas que Deus te deu como um negocinho qualquer, mas não é. Porque o que é da terra é pequeno, mas o que é do céu é grande. O céu seletivo, ele não dá para qualquer um, ele escolhe para quem ele vai dar. Ele escolhe para quem ele vai oferecer. Eu quero, olha, é você que eu escolhi. Mas Deus tem tanta gente mais preparada, tanta gente mais eloquente, tem tanta gente com mais conhecimento, mas escolhe, é você e ponto final. Ele encontrou Jonas, e Jonas talvez tenha perguntado: por que eu? Chama outro profeta, chama outro profeta contemporâneo meu, leva lá em Nínive e profetiza, me deixa de canto. Deus falou: não, a responsabilidade é sua, a chamada é sua, eu te chamei, ponto final. É incrível, porque quando você encontra Josué, depois Josué está diferente. Você pode ter entrado aqui abatido, mas a partir de amanhã tem muita coisa que vai mudar. Josué
já está diferente. Josué já está com a sua roupa de guerra, andando pelas campinas do Jordão. Vamos sair dessa narrativa do texto, vamos observar Josué. Josué está tão despreocupado que nem a sua guarda pessoal anda com ele. Ele está sozinho. Ele não poderia se aventurar porque ele já estava por trás das campinas do Jordão, onde era a terra dos cananeus. Mas ele está tranquilo, porque o que ele viveu foi Deus falando com ele. Deus esforçou ele de uma maneira que ele não tinha mais medo. Deus falou: eu não vou te desamparar. Então ele não precisava da sua guarda. Ele não precisava dos príncipes andar com ele. Ele estava sozinho. De repente veio um homem caminhando à distância, e aquilo mexeu com ele. Porque tem lugar que a gente entra, que a gente sente algo mais forte, mais poderoso. Ele sentiu algo dentro dele que gritava que quem estava vindo era maior do que ele, era mais poderoso que ele. A história dele, o currículo dele não se comparava a quem estava vindo caminhando. É assim que Deus vem, porque nós somos vasos de barro e Ele é o oleiro. Nós somos uma simples vaso de barro e Ele vem na sua simplicidade, e a gente olha para Ele e sente que Ele é maior. João Batista diz: eu não sou ninguém, não sou digno de desatar as sandálias dele. Como assim, João Batista? Porque eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, que era antes de mim, vai batizar com fogo. Ele é poderoso, Ele é antes de mim. É necessário que eu diminua e necessário que Ele cresça. Bate no peito e fala: eu vou diminuir e Jeová vai crescer na minha vida. Cadê o glória para Deus? São momentos que nós atravessamos, são tempos que nós atravessamos. Talvez você tenha entrado aqui hoje atravessando uma grande batalha da sua vida. Vai passar. Deus te fez uma promessa, Ele te encontrou hoje aqui. Josué está nas campinas do Jordão e o homem vem caminhando. Ele diz: ei, quem és tu? Tu és um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Oh, que coisa linda! Josué com a mão na espada, preparado para a guerra. Não mais um homem sem coragem, é um homem corajoso. Não é mais um homem que está numa tenda cabisbaixo, que Deus falou assim: esforça-te, tem bom ânimo. Não! Ele coloca a mão na espada e diz: agora comigo vai ser diferente. Você é um dos nossos inimigos. Ele está preparado para a guerra. Se prepare para as pelejas do seu dia a dia. Se prepare para as grandes lutas, porque Deus te levantou como guerreiro sobre a face dessa terra. O que Deus te deu é só teu e ninguém pode arrancar. A capacidade que Deus te deu de poder adquirir coisas são tremendas e fortes, que não é para qualquer um adquirir. A capacidade que Deus te deu para você se comunicar e através da comunicação convencer é maior do que muitos. Por quê, pastor? Porque você tem Deus morando dentro de você. O Espírito Santo de Deus faz você ser diferente. Há um diferencial. Para de choramingar e dizer que você é qualquer um. Você não é qualquer um. Você foi escolhido pelo céu, e se foi escolhido pelo céu, foi escolhido para vencer, foi escolhido para tomar pancada e levantar, foi escolhido para ouvir pessoas se levantando contra você e avançar. Não deixa ninguém parar você. O sonho é seu, o projeto é seu, a chamada é sua. O teu negócio não é com quem está do teu lado, o teu negócio é com Jesus sentado no trono de glória e de majestade. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Quem vem adiante de Josué diz: ei, Josué, eu sou Miguel, general dos exércitos de Deus, e tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. Você entendeu uma coisa? Antes de pisar do Jordão, antes do Jordão, a terra é dos cananeus. Mas quando Josué atravessa o Jordão e pisa próximo a Jericó, a terra não é mais uma terra de sangue, ela agora é uma terra santa. Tudo que Deus te deu é santificado. Os filhos são santificados por Deus. O teu trabalho tem a mão de Deus. Tudo que
Deus te deu, tem a mão poderosa de Deus passando. É santo o lugar que você está pisando. Para, a história acaba ali. E depois tem uma estratégia que tentam entender como foi aquilo, coisa de doido. Mas foi o anjo do Senhor que passou. Imagino eu, Josué conversando com Miguel e falando: Miguel, como é? Olha, tem uma estratégia que Deus mandou para ti. Fala então como que é, fala, conta para mim. Pega aí um papel e caneta para você não esquecer. Aí vai, Josué pega um papel, uma caneta, começa a escrever: olha, você vai rodear Jericó 7 vezes. Os sacerdotes vão adiante, os levitas vão cantando. E depois de 7 dias, 7 vezes, na 7ª volta, no 7º dia, Josué coloca um parênteses aí e escreve: ninguém pode falar nada. Sim, senhor, Miguel. E ele coloca: Deus mandou falar para o povo que ninguém pode falar nada. Ok, agora fecha o parênteses e diz para o povo que quando chegar na 7ª volta do 7º dia, manda o povo gritar. Aquele homem quietinho no canto, que não queria ser perturbado por ninguém, que Deus o alcançou como um predador, caçando, e alcançou ele ali. Agora está dizendo: o teu silêncio que me trouxe até você, eu vou transformar em júbilo de alegria. No 7º dia, na 7ª volta, manda o meu povo gritar, e eu vou colocar Jericó por terra. Tem Jericós caindo aqui hoje. O tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória. O tamanho da tua dor é o tamanho do projeto de Deus na tua vida. As lágrimas não foram derramadas em vão. A tua angústia não é em vão. A tua tristeza não é em vão. Ela vai preceder a um momento de alegria, de um vento favorável. Vai ter festa na tua casa, vai ter festa na tua família, vai ter festa ao redor da mesa, vai ter culto de ações de graça. A glória é de Deus. Deus te encontrou, porque Deus te encontrou, porque Satanás queria mudar a tua história, fazer diferente, mas a tua história, a minha história, já foi escrita por Deus. Já foi escrita por Deus. Já foi escrita por Deus. Quem recebe essa palavra, dá uma glória para Deus bem alto.